Bom, boa tarde. Como na semana passada, continuamos na Rioja Alavesa. Eu esqueci de falar uma coisa que me parece muito curioso. Essa região do País Basco, chamado Araba em basco, ou Alavesa, Álava em espanhol, quer dizer que os árabes chegaram até aí na conquista, né? Como se sabe, os árabes ficaram 800 anos na Península Ibérica. Só saíram em 1492, o ano que Colombo chegou à América. Saíram expulsos, né? Mas 800 anos houve uma integração considerável, muito mais interessante do que hoje se vê tanto problema entre árabes e não árabes, né? Eles deixaram, como os romanos já tinham deixado o aqueduto de Segóvia, e outras construções romanas, que agora eu não estou lembrando, em Portugal e na Espanha, e na França, claro, Asterix, mas os árabes deixaram a Alhambra, por exemplo, né? Deixaram uma vasta cultura de matemática, deixaram alguns filósofos, Avicena, Averroes, filósofos antes da Idade Média, né? Eram de origem árabe ou judaica. E um estilo influenciou o outro, né? Os árabes influenciaram os espanhóis, o que nos chamava espanhóis na época, e vice-versa. Então se criou o estilo mourisco e o mudéjar, né? Isso se vê pela Espanha toda. Tal. Enfim, é um divertissement de cultura. Como hoje tem tempo que é um vinho só, eu estou gastando. Semana passada eu estranhei aquele vinho Cossete, que tinha um selo genérico. Justamente ele é genérico, quer dizer, ele não está dentro das criança, reserva e gran reserva. Então ele é possível fazê-lo, colocá-lo no mercado com o nome Rioja, com origem Rioja, mas o selo que ele leva é genérico, porque ele não passa por madeira. A passagem por madeira, as pessoas me perguntam muito, mas é ruim e tal? Depende, né? A gente, no caso da Rioja, se usa muito carvalho americano e menos carvalho francês. Qual a diferença? Existem carvalhos pelo mundo, esloveno, russo, etc. É o grão, né? Eu ia separar um pedaço de madeira, mas eu não sei se eu tenho. Madeira tem grão, né? Tem porosidade. O carvalho americano é mais poroso, né? Ele tem o grão maior. Então o líquido tem mais contato com a madeira e isso dá mais sabor de madeira ao vinho. O carvalho francês, de Allier, ele é de grão mais fechado, então ele passa menos gosto. Isso a gente está falando da barrica de 225 litros. Se a gente pensar naqueles fudres que você pode entrar de pé, né, é tudo uma questão de pensar o volume de líquido encostando na madeira, né? 225 litros de vinho encostando na madeira
tem muito mais contato do vinho com a madeira do que num tonel, num fundo de 5.000 litros, por exemplo, né? Então, isso são desejos do enólogo, né, do estilo da região, de deixar mais tempo, menos tempo, usar madeira que dá mais sabor, menos sabor. Os velhos produtores da Rioja, o mais tradicional de todos, Tondônia, eles não usam madeira nova. Toda madeira é velha. As barricas são reutilizadas, lavadas, extremamente limpas, raspadas e reutilizadas. Então elas não têm nenhuma finalidade de dar gosto de madeira. Elas são simplesmente para passar oxigênio. E aqui, no nosso Anhos Reserva 2015, família Valdelana, esse é o vinho superior deles. Ele, para levar o selo, esse selo que é um pouco arroxeado, a gente viu o selo clarinho, que é o genérico, o vermelho, que é o de criança, e esse roxo, que é dos reserva. Ele tem que ficar 3 anos, mínimo. Eu falei isso semana passada, eu friso hoje novamente, mínimo, porque no caso do Tondônia, por exemplo, eles ficam 15 anos na madeira. Então, ele tem que ficar no mínimo 3 anos, sendo 1 em madeira e 2 na garrafa antes de chegar ao mercado. Então, são 2015, ele só pôde ir ao mercado em 2018, mas ele chegou agora, quer dizer, ele ficou mais tempo estocado, porque ele está com 6 anos. Eu decantei um pouco, não porque eu seja um grande cultivador de decantação, mas porque como eu não vou beber a garrafa, eu não quis decantá-la inteira para preservar mais na geladeira, tirando um pouco de oxigênio. Eu decantei só o que ia ser usado, né? Eu vou provar com vocês e depois eu vou beber com o jantar. Esse tipo de vinho não precisa nem decantação, na verdade. Ele vai abrindo na taça, né? Sobre a temperatura, eu não frisei bem. Eu acho que esses vinhos todos devem estar a 16 graus, que é um pouco gelado, talvez, mas eles vão esquentar tão rapidamente. É muito mais fácil corrigir um vinho que está mais frio do que devia, que é só esperar, ele vai esquentar, do que corrigir um vinho tinto quente, né, que é intragável. Então, a temperatura estaria por 18 aí. Aqui já tem um aroma bem mais evoluído, tem um pouco de balsâmico, mas o criança já tinha uma alta qualidade com aquele cheiro de folha de tabaco, que é tão da Tempranillo, né? Ele é delicioso. Os taninos estão aí, tem taninos da madeira, mas são taninos muito finos, e ele tem 6 anos de idade e ele dura 10, 12, 15 anos e vai ficar mais Rioja ainda, né? Uma característica da Rioja é ser evoluído, um pouco claro. Reservas e gran reservas combinam, na minha opinião, inclusive com peixes gordurosos. Salmão, pirarucu, peixes brasileiros, costela de tambaqui com reserva Rioja, é uma delícia. E me sobra um pouco de tempo, eu queria falar sobre as uvas. Ele leva 95% de Tempranillo,
Tempranillo é a uva que a gente vai ficar visitando na Espanha com nomes diferentes, né? Aqui ela se chama Tempranillo, mas ela chama Tinta de Toro, Tinta del País, Ul de Liebre na Catalunha e por aí afora. 95% Tempranillo e 5% Graciano. Graciano era uma uva meio maldita, porque ela é bastante ácida, então tinha o ditado Graciano non gracias. As pessoas preferiam não plantar Graciano, mas ela é resistente e ela dá um pouco de vivacidade e tal, nesse percentual baixo. Tempranillo é uma uva cujo nome também diz colhida temprana, né? Colhida cedo. Então, uma uva relativamente amigável para manejar, porque a pessoa não tem que ficar muito tempo ali tensa, esperando se vai chover, se vai gear, etc. E por muito tempo se acreditou, como nós estamos falando dessa região, ela toda está no caminho de Santiago, de Compostela, né? O caminho do norte saía da Tour Saint-Jacques, em Paris. Saint-Jacques é Tiago, né? Jacques é Tiago. James, Saint James. Então, o caminho clássico era sair de Paris, da Tour Saint-Jacques, e ir caminhando até Santiago de Compostela, isso na Idade Média. 1.200, 1.400 quilômetros, mais ou menos, a pé. E é claro que muita gente morria no caminho, e muita gente desistia no caminho, e plantava ali, ia levando a sua muda de videira, porque precisava do vinho para a missa e precisava do vinho para a jornada, para beber. E desistia, se fixava ali e plantava. E isso gerou um mito que Tempranillo era uma variação da Pinot Noir trazida pelos peregrinos no rumo de Santiago de Compostela. Não é verdade. O estudo ampeleográfico, né, DNA, etc., que foi feito agora recente, 5 anos, 7, não tem nada a ver, né? Tempranillo não é parente de Pinot Noir. A história é bonita, seria bom que fosse verdade, mas, nesse caso, a ciência vem para tirar a poesia, né? Muita importância, né? Enfim, dentro do prazo, acho que falei tudo, estou ficando bom nisso. Até o fim do ano vou estar incrível. Não esqueci nada, maravilha. Vocês podem ir mandando perguntas, eu quero depois fazer alguns vídeos de perguntas. E na semana que vem será um texto no blog, não será vídeo, mas eu vou fazer um vídeo de outro assunto, mas não será tudo Europa. E em seguida entraremos na Ribeira del Duero. Tchau, adiós, muitas graças e saúde. Vinho delicioso.